Como vimos no vídeo 3, as revoltas iniciadas a partir do governo de Muhammad I passaram a ameaçar seriamente a continuidade da dinastia Omíada. As instabilidades provocadas por esses levantes se manifestavam na fragmentação do território, na queda da arrecadação de tributos e na redução constante das áreas sob influência do emir, entre outros fatores. Esses elementos enfraqueciam o poder de Córdoba e tornavam a tarefa do emir Abderrahman III especialmente difícil, exigindo grandes esforços e, em muitos casos, sua participação direta em campanhas militares. Abderrahman III chegou ao poder como sucessor de seu avô, Abdalá I, algo incomum na história de Al-Andalus e da dinastia Omíada, já que a sucessão normalmente seguia a primogenitura, ou seja, o filho homem mais velho herdava o trono. No contexto do governo de Abdalá I, marcado por incertezas políticas, constantes revoltas e pelo temor de conspirações palacianas, a escolha do neto, preparado desde jovem para sucedê-lo, parecia uma opção mais segura, em razão de sua idade e maior possibilidade de controle. Aqui, vale abrir um parêntese sobre o emir Abdalá I. Segundo algumas fontes, ele teria chegado ao poder após estar envolvido na morte de seu irmão, o emir Al-Mundir I, e também seria responsável de forma direta ou indireta pela morte de pelo menos 2 de seus filhos, um deles pai de Abderrahman III, sob suspeita de conspiração. A escolha de Abderrahman III como sucessor de Abdalá I não se explica apenas pela possibilidade de maior controle do neto em relação aos tios mais velhos. Sua ascensão foi interpretada pela elite de Córdoba e pela própria dinastia Omíada como um sinal de renascimento do poder Omíada, após décadas marcadas por instabilidade e rebeliões. A partir de interpretações proféticas, simbolismos e até numerologia, Abderrahman III passou a ser apresentado como uma espécie de salvador da dinastia, capaz de conduzir Córdoba a um novo período de glória. Esse discurso apoiava-se tanto em elementos reais quanto em construções políticas deliberadamente elaboradas para legitimar o poder, estabelecendo paralelos com figuras anteriores da dinastia. O primeiro desses paralelos era com Abderrahman I, fundador do Emirado de Córdoba que, ao fugir do massacre promovido pelos abássidas, garantiu a sobrevivência da família Omíada em Al-Andalus. Também se evocava a memória de Abderrahman II, lembrado como um governante que fortaleceu e modernizou a administração do Emirado, reforçando a ideia de continuidade e bom presságio. Com toda essa expectativa criada em torno do jovem herdeiro e contando com o apoio explícito de seu avô, que chegou a colocá-lo no trono em cerimônias na corte e lhe entregou o anel de poder em seu leito de morte, as fontes indicam que não houve resistência significativa por parte de seus tios, que, pela tradição, seriam sucessores naturais. Tanta expectativa não seria frustrada pelo governo iniciado em 15 de outubro de 912. Abderrahman III deu início ao seu domínio, tendo como principal objetivo a pacificação e a unificação do território, fundamentais para o fortalecimento e a manutenção da dinastia Omíada no poder. Já nas primeiras semanas de governo, tiveram início campanhas militares destinadas a sufocar as rebeliões que enfraqueciam o poder central de Córdoba. O próprio emir liderou muitas dessas expedições, que em um primeiro momento concentraram-se no sul da Península Ibérica, região onde se localizava o principal reduto rebelde do período, liderado por Umar ibn Hafsun. Ativo desde a década de 880, Ibn Hafsun havia desafiado sucessivos emires e chegado perigosamente próximo da capital. Assumir o papel de guerreiro também era uma forma de legitimar sua autoridade diante dos súditos, e Abderrahman III empenhou-se diretamente nessa tarefa. Para derrotar os focos de resistência, não se recorreu apenas ao combate direto. Diversas estratégias foram empregadas para enfraquecer o apoio da população local aos líderes rebeldes, como a destruição sistemática de plantações e o saque de colheitas, gado e outros bens. Essas ações visavam comprometer a subsistência dos insurgentes e forçá-los à submissão. A resistência dos núcleos rebeldes em Al-Andalus era favorecida pelas características do relevo, marcado por regiões montanhosas que dificultavam ataques e facilitavam a defesa. Além disso, os insurgentes contavam com uma ampla rede de fortificações, utilizadas tanto para proteção quanto para apoiar ações de guerrilha. Um exemplo emblemático dessa situação foi a fortaleza de Bobastro, reduto de Ibn Hafsun nas serras de Málaga, descrita pelas fontes como praticamente inexpugnável, resistindo por anos aos assédios das tropas de Córdoba. Para reduzir essa resistência e tornar os cercos mais eficazes,
Os exércitos do emir empregavam diversas táticas, como a derrubada de árvores ao redor das muralhas e fortalezas, facilitando a aproximação das tropas, e o uso de máquinas de cerco, como catapultas, escadas e trabucos. Em regiões de difícil acesso, onde as demais estratégias não surtiam efeito, ou quando se buscava acelerar uma conquista, o exército podia construir fortificações próximas às localidades sitiadas, que serviam de base de apoio às tropas. Quando uma localidade era tomada sem rendição, os moradores e, sobretudo, as lideranças rebeldes costumavam ser executados e suas cabeças enviadas a Córdoba, onde eram exibidas às portas da capital. Essa demonstração extrema de força tinha também um objetivo estratégico: espalhar o temor e desencorajar novas resistências ou rebeliões. Além das táticas estritamente militares, Abderramã III recorreu amplamente a ações diplomáticas e de inteligência, como incentivo a divisões internas entre os rebeldes, a negociação com aliados de outras regiões e o bloqueio de contatos entre os insurgentes e possíveis apoiadores. No caso da revolta de Ibn Hafsun, pode-se afirmar que o emir utilizou praticamente todos os recursos disponíveis para alcançar a vitória. Após sucessivas campanhas contra seus redutos e aliados, Ibn Hafsun, já idoso, depôs as armas por volta de 916 e jurou obediência ao emir. Para demonstrar sua lealdade, chegou a combater seu próprio filho, Suleiman, que se levantara contra a autoridade de Córdoba após a rendição do pai. Ibn Hafsun morreu em 918, mas a rebelião não se encerrou com sua morte. Seus filhos deram continuidade à resistência. Jafar liderou Bobastro entre 918 e 920, quando foi morto por aliados insatisfeitos com sua liderança. Em seguida, Suleiman assumiu o comando da fortaleza, resistindo de 920 a 927. Embora tenha se apresentado submisso ao emir em Córdoba, voltou à rebelião ao saber da morte do irmão, vindo a morrer anos depois, ao sair da fortaleza durante um cerco omida. O último líder foi Hafiz, que se rendeu em 928 e passou a viver em Córdoba. Após a queda definitiva de Bobastro, Abderramã III visitou a fortaleza e ordenou a violação do túmulo de Ibn Hafsun, para verificar se ele havia sido sepultado segundo os costumes cristãos. Confirmado o sepultamento cristão, seus restos mortais foram levados a Córdoba e crucificados às portas da cidade, juntos ao de seu filho Suleiman. Mais do que uma simples difamação de um antigo rival, que ao que tudo indica morreu submisso ao emir, esse gesto teve forte significado político e religioso. Ao se apresentar como defensor da comunidade islâmica contra heresias e apostasias, Abderramã III reforçava sua legitimidade como líder não apenas político, mas também religioso, preparando o caminho para o passo seguinte, a proclamação do Califado de Córdoba em 929, que o tornaria a autoridade suprema de Al-Andalus. A partir desse momento, diversas políticas foram adotadas para consolidar o novo regime, levando o califado ao seu apogeu ao longo do século X. Esses desdobramentos serão vistos no quinto e último vídeo.